Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, hoje é quinta-feira, dia 25 de julho de 2024, e hoje a igreja celebra São Tiago, apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. E o evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 20, versículo do 20 ao 28. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita, outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Então, entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se o vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nesse dia que a igreja celebra São Tiago, é um dos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, irmão de João, os filhos do trovão, como ficaram conhecidos. Tiago é um daqueles discípulos que estão sempre perto de Jesus. Os discípulos que, quando Jesus tinha algo de especial para fazer, chamava Pedro, Tiago e João. E ali, os filhos de Zebedeu estavam naqueles momentos importantes, como na cura da ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração. Mas hoje nós vemos que os discípulos, que João era o discípulo o qual Jesus amava, como os evangelistas todos relatam, vai fazer um pedido para a sua mãe, para que ela peça a Jesus que os seus filhos se sentem um à direita e o outro à esquerda no seu reino. Muitas vezes nós, com nossas mentalidades humanas, não podemos entender ou não entendemos a realidade do reino dos céus. Achamos que as coisas que funcionam aqui na terra é o mesmo funcionamento no reino dos céus. E isso que Jesus vai nos mostrar que não é assim. Os lugares no reino dos céus já foram escolhidos nem por Jesus, mas pelo seu Pai, Deus Pai Todo-Poderoso, que já reservou esses lugares para aqueles que são de direito. O que os discípulos queriam era simplesmente que Jesus dissesse: "Vocês são mais importantes do que todos os outros. Um se sentará à minha direita, outro sentará à minha esquerda, no trono do reino dos céus." Mas Jesus se coloca e mostra para os discípulos como é a realidade do reino dos céus. Que para se estar no reino dos céus, muitas vezes tem que beber do cálice que Jesus tomou. Qual é o cálice que Jesus bebeu? A morte na cruz. E os discípulos vão dizer: "Por acaso podeis beber do cálice que eu irei beber?" E os discípulos dizem: "Sim, podemos." E Jesus vai confirmar que realmente eles dariam a sua vida pelo Cristo. E assim aconteceu com São Tiago, que foi o primeiro a ser martirizado pela espada, foi morto. E assim é a realidade do reino dos céus. Aquele que quiser se tornar-se grande, se torne servidor de todos. É o que Jesus nos ensina no dia de hoje. O próprio Cristo, que é Deus, não veio a esse mundo para servir, mas para
servir todos aqueles e dar a sua vida em resgate de todos nós. Mas muitas vezes, meus irmãos, muitas pessoas nas nossas comunidades, na nossa igreja, nos nossos movimentos, nos nossos grupos, se colocam assim ainda como Tiago e João. Querem esses lugares de destaque, esses lugares de importância e não se preocupam de perceber qual é a sua verdadeira missão quando você assume um cargo de coordenador de comunidade, de pastoral, de movimento, que a sua missão não é ser mais importante do que os outros, mas sim se colocar em movimento, se colocar em serviço de toda aquela comunidade, ou aquele grupo, ou aquele movimento, ou da sua igreja. Essa é a missão de cada um de nós, de quando atingimos esse grau de coordenação na nossa igreja, na nossa comunidade, é servir aos outros. E hoje, conversando com minha sogra, aqui em Xinguara, tivemos essa triste conversa de pessoas que são assim, de pessoas que acham que são donas da igreja, pessoas que acham que são donas da comunidade, pessoas que acham que são donas dos grupos e movimentos da igreja. Não. Quando assumimos essa função, é a missão de servir. É assim a missão do apóstolo, do discípulo. Um servo, um discípulo não pode ser maior do que o seu mestre. Um servo não pode ser maior do que o seu Senhor. E quando nos colocamos em serviço do reino de Deus, é para Deus que estamos servindo. E ali nós podemos sermos o canal da graça de Deus para levar outras pessoas a esse serviço. Por isso Jesus vai dizer, entre vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Se nós fazemos isso como coordenadores de grupo, de comunidades ou da igreja, nós estamos fazendo como esses. Muitas vezes nós vemos coordenadores que são verdadeiros ditadores. Só vale aquilo que ele quer. Por isso que nós vemos em muitas comunidades, as comunidades vazias. Em muitos grupos, os grupos vazios. Porque aquela pessoa não dá testemunho de serviço, não motiva as outras pessoas. Que nós, meus irmãos, possamos oferecer a nossa vida em serviço, assim como Jesus, que é Deus, o fez. Que essa é a missão de cada um de nós, servir o reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz, o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.